Hoje, o TV USP Informa veio até o campus da USP na cidade de São Carlos, mais precisamente aqui nas instalações do ICMC, o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, para conversar com o professor Cláudio Toledo, que é o curador desse espaço, que é o Museu da Computação. Professor Cláudio, obrigado por nos receber. Não, a honra é minha de ter essa oportunidade de estar falando do museu para vocês. Professor, como é que nasceu a iniciativa do museu? Fala um pouquinho dessa história para nós. O museu ele é fruto do esforço do professor Odelar Leite Linhares, que criou o museu. Inicialmente era chamado de Museu de Cálculo Numérico, e com o passar dos anos a coleção foi aumentando, né? Ao invés só de instrumentos de cálculo como ábaco, régua de cálculo, calculadoras, ele começou a ter também, a gente começou a ter os computadores, né? Todo o desenvolvimento da computação. E o professor Odelar, antenado, né, tratou de manter uma coleção para contar essa história. E essa história hoje está sendo contada aqui nesse ambiente que é o Museu de Computação, que recebe o nome de quem começou a coleção, que é o professor Odelar Leite Linhares. E como é que funciona a dinâmica de visitação? Qual é o horário de funcionamento? Quem pode visitar? Então, todos podem visitar o museu. Aqui é uma viagem no tempo, né? Esse acervo, como eu já mencionei, a coleção foi feita pelo professor Odelar. Isso já tem mais de 30 anos que a gente tem essas peças expostas, né, acessíveis ao público. E o museu ele fica aberto atualmente das 8 às 19 horas. A gente conta para manter o museu aberto com alunos bolsistas que atuam aqui. Então eu sempre recomendo aos visitantes que entrem na nossa página na internet. Nós também temos canal no YouTube, estamos no Facebook, no Instagram. Então lá sempre tem as atualizações de horário, que às vezes oscila. Atualmente a gente está funcionando das 8 às 19 horas. De segunda a sexta. De segunda a sexta. E todos podem vir visitar. É interessante que escolas venham, né? Públicas, privadas, grupos também que tenham interesse em visitar o museu. A gente só recomenda que façam um agendamento. Então esse agendamento também pode ser feito pela página do museu. Tá? Lá tem o nosso e-mail, tem também um formulário para agendamento. Então nós recomendamos que as pessoas, grupos maiores, né, mais de 10 pessoas, que tentem fazer esse agendamento por lá, porque daí a gente consegue propiciar uma experiência melhor. A gente aí consegue deslocar uma equipe de monitores que acompanham as pessoas, dando as devidas explicações, além deles fazerem um tour aqui pelo próprio instituto, pela nossa biblioteca. Então é uma experiência mais ampla quando vem grupos de visitantes. Quer dizer, é possível tanto a visita livre, vamos dizer assim, individual ou pequenos grupos, como essa visita monitorada para escolas e grupos maiores. E a visita monitorada tem o plus, né, de você ter uma equipe maior de monitores para dar atenção e a chance ainda de conhecer o instituto, a biblioteca, né? Acho que é uma experiência diferenciada também. Agora, desde o último dia 15 de maio, né, e até agosto, nós temos aí uma nova exposição. Sim. Conta um pouquinho dessa história e o que motivou essa exposição, professor? O que aconteceu? Nós sempre recebemos muitas doações, né? Então temos uma dívida de gratidão eterna com os doadores do nosso museu. Esses doadores vêm desde pessoas que trabalham aqui no ICMC até a comunidade externa. E nós batemos um recorde, digamos assim. O senhor Marcos, ele era um colecionador de peças, ele tinha máquinas tanto do Brasil como da Argentina, algumas peças que ele pegou na Europa, e ele faleceu e a sua esposa decidiu então fazer uma doação para o nosso museu, e isso que ela está lá em Brasília, né? O irmão dela, que é da Unicamp, falou do nosso museu, ela se informou a respeito, acessou nossa página e falou que queria fazer essa doação. E mal sabia ela que estava batendo um recorde, né? Nós recebemos da coleção do marido dela mais de 50 peças que vieram em caixas. E pra gente foi uma alegria, né? Abrir todas as caixas. E o que me chamou a atenção não é só a quantidade, mas o estado de conservação das peças. As peças estavam em excelente estado e estão aqui expostas para quem quiser ver. Né? Então, por isso nós nos motivamos a criar essa exposição para homenagear na figura da dona Luzia, esposa do seu Marcos, que fez a doação,
na figura dela e também, por exemplo, temos um funcionário aqui do terceirizado do setor de limpeza, que também ele encontrava peças de PlayStation em ferro velho. E ele resolveu recuperar e, ao invés de fazer qualquer outra destinação, ele quis doar para o museu. E há anos ele já vem fazendo esse tipo de coisa para o museu. Então nós homenageamos na figura da Dona Luzia e do José, que é essa pessoa que eu acabei de mencionar, os doadores, né? Nós fizemos essa exposição homenageando os doadores e colocamos em especial a mega doação da Dona Luzia e também as doações do José e de alguns outros doadores estão expostas aqui para quem quiser ver. E é interessante ao passear pelo museu aqui e perceber justamente que nós temos aí muitos consoles de videogame, além da questão da... Exato. A galera que gosta de jogar, né? E logo que eu me tornei curador do museu, a gente teve essa percepção de que o museu não é para você ver, é para você tocar, né? Por mim, todas as máquinas antigas estariam funcionando. Agora, dessa última doação, por exemplo, eu acredito que tenham máquinas que a gente consiga botar para funcionar, mas eu ainda não me arrisquei. Eu quero fazer isso com muito cuidado para não danificar de forma alguma. Algumas máquinas, como o telejogo que a gente tem aqui já bastante antigo, né, a gente consegue usar, alguns MSX. Então, há máquinas aqui que os alunos vêm e jogam. A gente tinha, por exemplo, uma estação de trabalho onde o jogo Doom foi desenvolvido. Então você jogava o jogo na máquina da estação onde ele foi desenvolvido, o jogo original. Então a gente tenta propiciar esse tipo de experiência. Temos também vários emuladores de jogos antigos e jogos Atari. Você viu aqui, né? Várias... O que mais me apavorou é saber que por uma parcela considerável eu cheguei a trabalhar. Desde o telejogo, TK-90, TK-85 fizeram parte da minha história. Então, assim, é um acervo bastante rico, realmente. Sim, a gente tem. Isso é importante ressaltar, que é um acervo extremamente rico sobre a história da computação e que está localizado no interior de São Paulo. Então, o Museu de Computação já é algo raro, né? E um museu de computação que não está num grande centro, que está numa cidade do interior, né, eu acho que ele tem um fator de impacto ainda maior, né? Eu acho muito interessante. Eu dou aula de evolução histórica da computação. Então eu costumo dizer para os alunos, eles têm aula nas salas aqui do lado do museu. Eu falo, em que lugar você sai da aula de evolução histórica da computação e já entra num museu de computação para você poder desfrutar do que você está aprendendo. E eles fazem isso. Nessa disciplina, inclusive, eles geram vários conteúdos, fruto dos projetos deles, para o museu. Então a gente tem exposições virtuais que surgiram na época da pandemia, quando a gente precisou fechar o museu e esses alunos tinham que fazer algum projeto, e eu estava super empolgado, porque eu tinha acabado de me tornar curador. Não, vamos fazer no museu, né? Vamos explorar as peças do museu para vocês aprenderem sobre a evolução histórica da computação. Aí fechou tudo. Aí deu tempo deles tirarem foto das peças que eles iriam fazer um trabalho meio que de arqueólogo. E aí eu falei, não, com essas fotos vamos montar exposições virtuais. E a partir daí a gente alavancou o site do museu a todo ano com exposições virtuais, muitas delas elaboradas em cima de conteúdos gerados pelos alunos nessa disciplina, em que eles trabalham aqui dentro do museu, né, com o conteúdo que está aqui dentro. Então você não pode perder essa oportunidade. Segunda a sexta, das 8 às 19, aqui nas dependências do ICMC, na USP São Carlos. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Nossa, eu que agradeço demais a oportunidade.